Vamos fazer leitura da palavra do Senhor no livro dos Salmos. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 128, Salmos 128. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus e hoje queremos continuar a nossa série sobre mensagens de fé e esperança para um novo ano. Mensagens de fé e esperança para um novo ano. Salmo 128, um salmo conhecido. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, sentado mesmo, vamos fazer mais uma oração, agradecendo ao Senhor por esta palavra e que o Senhor nos conduza durante esse momento de exposição. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por estarmos na tua casa, agradecemos porque o Senhor é poderoso, justo, fiel, verdadeiro. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor fale conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos tire, Senhor, desta posição que pode estar Te desagradando e que por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo venhamos estar prontos a Te agradar, a glorificar o Teu nome. Nos ensine na Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos continuar a nossa série. Semana passada falamos sobre a alegria e a restauração do Senhor e hoje nós vamos falar sobre a família. Este tema é um tema muito sugestivo para a nossa época, né? Nós vivemos uma época em que tem se discutido muito sobre o que é a família. O que é a verdadeira família? O que é a família verdadeira? O que é a família aceitável? Nós vamos ver no Salmo 128 o salmista falando sobre a felicidade no lar. Felicidade no lar. Parece ser algo um pouco difícil, né? Quem é que não teve um momento no seu lar, alguns momentos mais difíceis, né? Sem muita felicidade, sem muita paz, né? Nós vamos ver pessoas falando sobre família, sobre casamento de uma forma muito difícil, pejorativa, como se não fosse algo bom, como se estar sozinho, sem família, fosse melhor. Mas nós vamos entender aqui o que a palavra de Deus nos ensina sobre esta felicidade em família. E aí, alguns talvez já podem me falar, não, eu nem preciso ouvir isso, porque eu moro com a minha sogra, então não tem como eu alcançar esta bênção divina, mas nós vamos aprender com a palavra de Deus assim, até para você que mora com a sua sogra, é possível isso acontecer. Será que nós estamos em um tempo onde se busca a felicidade na família? Será que quando nós olhamos para a nossa família, para os nossos filhos, para a esposa, para o marido, para o irmão, para a tia, para os parentes mais distantes, será que neste vínculo sanguíneo nós podemos colocar ali a palavra de Deus para que essa família seja bem-sucedida? Ou mais, o que é uma família bem-sucedida diante da palavra de Deus? Uma das coisas que nós vemos nessa época do ano, na virada do ano, são os encontros familiares. Muitas famílias, para virar o ano, se encontram, e aí a gente já sabe, são muitas histórias, né? Muitos tipos de personalidades, um tio que é mais engraçado, uma mãe que cuida das tarefas, das coisas, o pai que é mais tranquilo, fica na dele, as crianças que não param um minuto. Toda família tem a sua história, por menor que seja. Muitos debatem sobre isso e falam sobre isso. Mas o que nós podemos ver no Salmo 128 é: o que é uma família feliz de acordo com a palavra de Deus? Será que a família feliz, de acordo com a palavra de Deus, é aquela família que não tem problemas? Que não tem nenhuma dificuldade de relacionamento? Será que uma família feliz é uma família que é aceita pela sociedade? Ou seja, não importa como são os cônjuges, que gêneros são, como criam seus filhos, se os filhos são realmente humanos, ou se são cachorrinhos, gatinhos, plantas. Será que essa é a família aceitável? Quando nós olhamos para a palavra de Deus como um todo, nós olhamos para o manual do ser humano.
e também um manual para a nossa família. Evidentemente, no Salmo 128, nós não vamos ver aqui o salmista falar exaustivamente de todos os preceitos da família. Nós vamos ver em outros textos o próprio Paulo no Novo Testamento falando sobre marido e mulher, Pedro falando, mas aqui no Salmo 128 nós temos uma base que nós podemos ver, que nós podemos aprender. E o que nós podemos fazer aqui para entender melhor é compreender o que é este salmo. Este salmo é um cântico de romagem. Se você está lembrado, nós fizemos uma série aqui chamada Cânticos de Romagem. Nós falamos aqui dos 15 salmos que vão do 120 ao 134, que são cânticos de romagem que eram usados para serem cantados enquanto o povo ia para Jerusalém. Então não tem você lá quando você está limpando a casa, ou quando o marido está mexendo no carro, ou está fazendo alguma coisa e põe uma música lá para acompanhar. Era justamente isso que o povo de Israel fazia. O povo de Israel cantava cânticos de romagem enquanto subiam para Jerusalém para adorar no templo, e este é um desses cânticos. Este cântico pode ser dividido, e será dividido em nosso sermão, em duas partes. Primeiro, nós falaremos da origem da felicidade no lar. Se eu preciso buscar a felicidade para a minha família e para o meu lar, onde eu devo buscar? Qual é a origem dela? E a segunda parte que nós vamos falar é o que abrange a felicidade no lar. A felicidade no lar abrange quais coisas, e nós veremos aí. Podemos começar então falando da origem ou da fonte da felicidade. Veja como começa o verso primeiro aí. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Nós podemos falar desta palavra bem-aventurado, e ela será repetida várias vezes por Cristo, justamente apontando para a felicidade. Jesus está dizendo lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 em diante do Evangelho de Mateus, falando, olha, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que, feliz aquele que. Aqui o salmista está dizendo algo assim, feliz a família, ou feliz aquele que tem uma família, ou feliz aquele que teme ao Senhor. Todos os autores dos Salmos, eles têm um contato particular com o temor ao Senhor. Nós vamos ver também Salomão em Provérbios, em Eclesiastes, falando sobre a importância de temer ao Senhor. É muito importante nós percebemos aqui que o salmista começa falando da fonte da felicidade. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O temor ao Senhor não é um temor de eu sei que Deus existe e pode me castigar. Este temor que o salmista traz aqui para entendermos, não é um temor de melhor eu não fazer isso porque senão o Senhor vai fazer algum mal. Existe um Deus e eu não posso falar o nome dele em vão, senão ele vai fazer algum mal. O temor aqui, temor ao Senhor, é o temor de obediência, e nós vamos ver isso confirmado no primeiro versículo. O temor de obediência aqui é o temor de entregar a sua vida a Deus, recebendo Jesus como Salvador. Quando nós lemos bem-aventurado que teme o Senhor, isso implica conhecer quem é o Senhor. Você vai ver aquelas pessoas mais supersticiosas que vão dizer que temem a Deus. Eu temo a Deus. Não, eu temo. Eu temo ao Senhor, eu tenho medo de Deus, eu sei que Deus, eu tenho medo. Saber quem Deus é não é só saber a sua grandeza e ter medo do que Ele pode fazer por você. Este temor aqui está relacionado a reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Ele é. Reconhecer quem Deus é. Sabe por que não pode ser qualquer temor? Porque Tiago vai falar lá em sua carta, falando para os seus leitores, o seguinte: temes tu a Deus? Você crê que Deus é um só? Até os demônios creem. E eles tremem. O diabo está falando assim: eu temo esse Deus, como os crentes também temem, como algumas outras pessoas também temem. O que o autor da carta, Tiago, está falando para os seus leitores é: você acha que temer a Deus é importante? Você acha que crer em Deus é importante? Você acha que só achar que existe um Deus é o bastante e o suficiente para você? Isso não é muita coisa, porque até os demônios fazem isso e fazem mais. Eles tremem. Meus irmãos, o temor do Senhor é a fonte da bem-aventurança, porque é reconhecer quem nós somos diante de um Deus Santo.
Nós cantamos Santo, 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 Deus onipotente. Cantar isso é reconhecer a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus, e que diante desse Deus nós somos pecadores. A primeira parte do versículo, então, vai nos ensinar que a fonte da felicidade para mim e para a minha família é temer ao Senhor de verdade. Temer ao Senhor verdadeiramente. E veja que o salmista coloca uma conjunção. Ele diz que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor, aqui na linguagem dos Salmos, é obedecer os mandamentos de Deus. Obedecer os mandamentos do Deus da aliança. Obedecer ao Senhor. Nós nos preocupamos muito em receber as bênçãos de Deus, naquelas coisas que nós gostamos de orar e pedir a Deus. Mas nós deixamos de lado, às vezes, a obediência aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Andar nos caminhos do Senhor é obedecer a Deus em todas as coisas. Mano, você está dizendo então que o Salmo quer de mim perfeição? Que eu obedeça sem nenhuma falha? Não. O que o salmista está dizendo é: observe os mandamentos do Senhor. Tente, pelo menos. Faça uma forcinha que seja para obedecer. Se esforce, mostra que você está se esforçando. Quando nós vemos que o temor do Senhor é acompanhado de andar nos caminhos ou obediência a Deus, nós somos pegos. Aquelas pessoas que falam eu temo a Deus, são pegas. Porque temer a Deus é consequentemente andar nos caminhos do Senhor. Obedecer à vontade de Deus. Quando nós olhamos para a fonte da felicidade em nosso lar e em nossa família, nós podemos então, primeiro, se preocupar em ter uma família que teme a Deus. Ensinar aos nossos filhos desde criança que são pecadores, que Deus é santo. Eu falar, você me chateou quando você desobedeceu. Você pecou contra mim, você me ofendeu. Mas, mais ainda, você ofendeu o Deus que é santo, santo, santo. Mostrar quem nossos filhos são diante de Deus. E, consequentemente, ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. Nessa primeira parte, então, nós vemos qual é a fonte, a origem da felicidade no lar. E aqui nós paramos um pouco para aplicar isso à nossa vida. Não adianta nós gastarmos tempo e dinheiro buscando felicidade por meio dos nossos próprios recursos. Pois a felicidade genuína e verdadeira só virá da fonte perfeita que é o nosso Deus, por meio do temor e da obediência aos mandamentos do Senhor. Muitos recursos são dados às famílias hoje em dia. Você pode fazer uma terapia, você pode ir atrás de psicólogos. No Instagram, então, nossa, você tem muita página lá para você pegar dica de como tratar o marido, a esposa, os filhos. Mas a fonte genuinamente verdadeira, a fonte que realmente fará com que a felicidade seja abundante no seu lar, é a fonte que nós vemos aqui. Reconhecer quem Deus é e andar nos seus caminhos. Se uma família não obedece os mandamentos de Deus, não reconhece quem Deus é, não teme quem o Senhor é, essa família não encontrará felicidade. E aí você pode postar no Instagram lá, todos os relacionamentos. Olha, hoje meu filho riscou aqui a parede, eu ensinei ele que, olha filho, quando você riscar, você vai limpar. E depois você pode maquiar do jeito que for. Não há outra fonte para a felicidade da família. E você vai ver isso quando nós acompanhamos as redes sociais. Há muito disso. Famílias que são, nossa, perfeitas. E até o erro é perfeito, porque o erro vem com uma correção perfeita e tudo é perfeito. Mas se a fonte daquela família não for o temor ao Senhor e a obediência aos mandamentos do Senhor, não há felicidade. É evidente que nós vamos tentar proporcionar à nossa família uma vida de qualidade, um bem-estar. Quem nunca quis viajar para outros lugares? Quem nunca quis, num lugar aleatório,
uma Ilhabela, Litoral Norte, né? Quem nunca quis viajar por aí? Ir no estádio, numa corrida da Stock Car, levar o filho. Quem nunca quis? Isso é saudável, mas não é a prioridade. Os bons momentos não fazem da nossa família uma família feliz. O que faz da nossa família feliz é o temor ao Senhor. Por isso, crentes que têm em sua família pessoas que não são convertidas sofrem tanto. Porque ainda, mesmo que aquela pessoa que não é crente, ainda está sendo alcançada pela graça comum, por seu cônjuge, por seu filho, por sua esposa, por seu irmão, por seu marido, que seja ser crente, ainda assim não é a mesma linguagem, não é a mesma coisa, não é o mesmo temor. Por isso há uma oração constante pelos nossos parentes e familiares a serem convertidos pelo Senhor, para que o Espírito Santo alcance os corações, convertam as vidas, convertam essas almas, para que a nossa família, sim, desfrute da felicidade que tem fonte no temor e na obediência a Deus. A segunda parte do Salmo, do versículo 2 em diante, nós vamos ver então se nós temos o temor ao Senhor, se nós temos obediência aos seus caminhos ou observância aos seus caminhos, aonde esta felicidade alcança, até onde essa felicidade vai. Veja que essa felicidade, versículo 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Então a primeira coisa que nós vemos, versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Então a primeira parte desta segunda etapa é entender que a felicidade abrange em uma dádiva de recursos. Como nós podemos falar aqui? O que o salmista está dizendo, em primeiro lugar, é: esta família tem sustento, esta família tem provisão. Isso é importante nós falarmos, porque o salmista faz questão de iniciar falando disso. E ele quer que nós comamos do nosso trabalho. Uma família que trabalha é uma família feliz e bem-aventurada. Quando ela tem a sua felicidade vindo da fonte, que é do temor ao Senhor e da observância dos seus mandamentos, essa família tem provisão de Deus. E o que é a provisão de Deus? Já sei, mano. Então Deus vai mandar uma renda para minha família viver bem, só viajar, só curtir, ficar feliz o tempo inteiro e vai ser uma bênção. Não. Deus está falando de trabalho. Deus está falando: olha, esse trabalho é de onde você vai comer, trabalho de tuas mãos. Esta é a imagem de um homem abençoado por Deus. É a imagem de um homem do seu próprio suor, das suas próprias mãos, do seu próprio trabalho, tirando o sustento de sua família. Esta é uma imagem abençoadora. Não é uma imagem de um homem que orou a Deus e Deus revelou para ele os números da loteria e aí ele ganha na loteria, agora a vida dele é feliz e Deus fez mal. Não. Deus está falando do trabalho de tuas mãos comerás. A primeira coisa a nós observarmos na felicidade do nosso lar é: agradeça a Deus porque você tem um emprego. Agradeça a Deus porque você tem um sustento. Em vez de você chegar lá no seu trabalho e xingar o chefe, e reclamar com o amigo e não sei o que, e não gosta do trabalho, agradeça a Deus, pois isso é uma bênção de Deus. E aqui nós precisamos rever um equívoco muito comum de algumas pessoas sobre o trabalho. Alguns pensam que o trabalho foi dado depois que Adão cai lá no Éden. Então diz: olha, porque a terra dará abrolhos, cardos, e agora você vai sofrer para tirar o fruto. E aí alguns pensam: tá vendo? Deus castigou o homem. O que Deus fez? Deu trabalho para o homem. Deus deu trabalho porque ele não trabalhava. Não. Nós vamos ver Deus dando tarefas ao homem antes da queda. Nós vamos ver que Deus põe o homem no jardim e fala: olha, você vai cultivar e guardar. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Você vai dar nome aos animais. Você vai cuidar desse jardim. Você vai dominar sobre esta criação. Então há trabalho antes da queda. O trabalho não é um castigo de Deus ao homem. Aquela máquina lá que quebra na sua mão, aqueles alunos que você cuida, aquele tanque que você reveste, todas essas coisas, as planilhas que você cuida, os receituários que você faz, tudo isso não é castigo de Deus para você. É uma dádiva de Deus para você.
É uma bênção de Deus para você. É parte da felicidade de Deus para você. Então, a bênção de Deus inclui trabalhar e usufruir dos frutos do trabalho. Será que nós temos percebido esta bênção? Será que quando eu chegar no meu trabalho, amanhã, segunda-feira, eu vou perceber que aquilo é uma bênção de Deus? Quando eu trabalhava em uma indústria, uma fábrica de rolamentos, nós brincávamos entre a gente quando uma máquina começava a dar muito problema, né? Alguns crentes ali, nós brincávamos entre nós que tinha entrado um espírito maligno. E aí tinha que chamar um com mais oração, mais vida no altar, para ir lá fazer um setup nessa máquina e expulsar esse mal. Mas não é bem assim. O trabalho é uma bênção de Deus para nós. Uma bênção de Deus. Mas ele continua falando, e agora sim, no verso 3, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Ele diz: tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Veja, nós vamos ver então o salmista falando da esposa e fazendo uma alegoria ou fazendo uma linguagem simbólica como uma videira ou como uma árvore que dá frutos. E isso para o salmista faz muito sentido. Talvez para você o salmista dizer assim: a esposa é como uma videira frutífera. Aí você falou: pô, mas o que é que enche a cara de vinho? Não entendi essa parte. O que é? Para o salmista aqui, em seu contexto cultural, a videira é algo muito importante. Mas essa videira não pode ser só uma videira. Não pode ser só um lugar onde as uvas nascem. Ela tem que dar os frutos. Ela tem que dar o vinho. O vinho é esta bebida praticamente oficial desse contexto histórico e cultural aqui. Então, ter uma videira frutífera, falando: olha, você tem uma videira e ela é uma videira frutífera. Nós conhecemos a história de o rei Acabe querendo a vinha de Nabote. E aquela vinha muito frondosa e bonita, Acabe cresce o olho naquela vinha ali e pede para Nabote. Nabote diz que não e tal, até morre. Jezabel manda matar. Há toda uma história de fidelidade e integridade de Nabote enquanto a corrupção e perversão de Acabe. Mas o que nós vamos ver é o quanto é importante a videira. Quanto é importante esse conjunto de videiras, de frutos. Alguém ter em casa esta videira que dá fruto. É como o que o salmista está falando aqui, é que ter uma esposa assim é como você ter aquele emprego que todo mês você recebe direitinho, você trabalha direitinho, dá tudo certo. É o fruto do seu trabalho, é aquilo que você plantou e está dando certo. É ser recompensado. Voltando ao Éden, quando Deus diz a Adão: Adão, a terra dará cardos e abrolhos, o que Deus está falando é: agora a terra vai, em certa medida, sabotar você. Você vai plantar uma videira para que ela cresça e seja frutífera, mas no lugar vai nascer cardos e abrolhos. Você não vai conseguir colher nada dali. Você vai ser sabotado pela cultura, pelo trabalho, pela criação, por causa do seu pecado. E nós somos sabotados assim também. Em nosso trabalho, quantos aqui já não perderam um trabalho muito importante que fez? E alguma coisa, algum problema de sistema, algum erro, alguma coisa aconteceu e aquilo foi lá e te sabotou. Não foi ninguém que foi lá e apertou o botão, sabotando. Não, as circunstâncias fez você perder aquilo que você tinha feito. Quando o salmista fala da mulher e da esposa como árvore frutífera, como uma videira frutífera, o que ele está falando é: você tem uma árvore em casa que dá fruto, tudo direitinho. No tempo certo, está sempre dando fruto. Uma videira que é a árvore ou a fruta, a uva que traz a alegria. Uma mulher ter muitos frutos ter muitos filhos, é o que significa aqui uma videira frutífera. Para esse contexto aqui, e eu talvez estava um pouco próximo aqui com os meus 4 filhos, mas uma mulher que tem muitos filhos é uma mulher bem-aventurada. O que o salmista está falando é: bem-aventurado será você se você tiver uma esposa que te dá muitos frutos. Tem marido que faz até o sinal da cruz quando fala que vai ter mais um filho, né? Não, eu quero mais. Mas o contexto do salmista, nós como aliancistas aqui também queremos assim. O salmista está falando: bem-aventurado, porque sua mulher é uma mulher que dá muitos filhos para você. É esta abrangência do temor a Deus, de obedecer os mandamentos do Senhor.
abrange em você comer o seu trabalho, abrange em você ter muitos filhos, ter uma herança, ter flechas na sua aljava, como nós vamos ver no Salmo 127, no Salmo anterior. É herança do Senhor os filhos. Então veja, uma esposa com muitos filhos é uma bênção, ou é uma abrangência da bênção de Deus. Mas ele continua falando aqui, e na terceira parte, ele vai falar sobre a bênção de Deus, incluir ter filhos, que são a esperança para o futuro. Veja só ainda no versículo 3 aí, diz assim: teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Este salmista está olhando para a família do antigo Oriente Próximo e ditando que é uma família feliz. Veja que até agora ele não falou sobre prosperidade. Ele falou sobre integridade e trabalho, sobre você comer dos frutos das suas mãos. Mas não falou, será rico e bem abastado. Você terá muitas terras, muitos gados, muitos animais, muitas vinhas, oliveiras. Ele está falando de coisas simples. Trazendo para os nossos dias, um trabalho que te pague bem, que você faça, que seja justo. Uma esposa que seja uma boa esposa no lar, uma boa mãe que cuide bem dos filhos. Seja uma árvore, uma videira frutífera. Filhos ao redor da sua mesa. Filhos aqui é sinal de bênção. Rebentos, ele menciona. Não são mais frutos da videira. Já são rebentos, estão crescendo, estão aprendendo. São uma promessa. São uma esperança para o futuro. Estar à roda da mesa significa a proteção. O homem a quem está sendo escrito este salmo, o homem é o provedor do lar e o protetor. Então ele provê com o fruto do trabalho de tuas mãos, que o salmista já disse, mas ele também protege os seus rebentos, os seus filhos, à roda de sua mesa. Meus irmãos, isso em nosso contexto contemporâneo é algo totalmente errado. O que a sociedade ensina é que o homem não tem rótulos. Ele não pode ter esse tipo de comportamento de ser o protetor. Como assim? Que costume patriarcal é esse? Veja que o salmista está falando de felicidade com coisas simples. Provisão, proteção. O homem precisa se posicionar. O homem precisa ser um homem de posição em seu lar. Prover para a sua família e cuidar dos seus filhos. Uma das coisas que o pastor Jonatas nos relata quando tem oportunidade, de casos de quando ele era diretor no colégio. E quem trabalha em colégio aqui vai saber disso. Quando dá problema com os filhos, quem é que vai lá resolver a maioria das vezes? Mas a maioria esmagadora. A mãe. Quem está mais... O Lucas trabalha lá no colégio. Lá, quem ele mais fala? Com as mães e os amigos. É raro, são raros os pais que vão ao colégio resolver o problema dos filhos. Veja, nós vivemos em uma sociedade em que dificilmente nós vamos conseguir recuperar a postura que o homem deveria ter. Porque virou o normal. Por mais que seja comum, não deveria ser o normal, normatizado. Mas virou norma. A sociedade fez com que isso virasse norma. Ter os filhos à roda da mesa é o pai que ensina os filhos, cuida dos filhos, protege os filhos. É aquele filho que a mãe fala, olha, eu vou escalonar esse seu problema, eu vou falar com o seu pai. E a criança fica apreensiva e falando, opa, vem chumbo grosso aí, meu pai não, por favor. Meu pai não. Mas nós não vemos mais isso. Vemos mulheres, mães tomando a frente e cuidando dos filhos à roda da mesa. Não é isso que o salmista inclui na bênção de Deus, na felicidade de Deus. Os filhos são a herança. Você está moldando o futuro de amanhã. Os seus filhos são o homem e a mulher de amanhã. Você precisa ensiná-los. Meus irmãos, nós vimos até aqui então no primeiro versículo que a fonte da felicidade na família é o temor ao Senhor e obedecer aos mandamentos do Senhor. Nós vimos que essa felicidade abrange o nosso trabalho, por mais simples que seja, abrange a nossa esposa, abrange os nossos filhos, e em quarto lugar, esta felicidade abrange também a prosperidade da igreja. Vamos ler aqui do versículo 4 em diante.
Diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A família é uma instituição moldada, criada pelo próprio Deus. Assim como a família, a nação também. Deus escolheu Abraão, falou, Abraão ainda na época, falou: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Eu farei esta nação. O que o salmista faz é sair de dentro do lar, sair da família e levar para a nação. Ele faz: veja como bem-aventurado será o homem, ou bem-abençoado, ou como será abençoado o homem que teme o Senhor. Ele será abençoado desde Sião, ele vai para o Monte Sião, e depois fala de Jerusalém, e depois fala paz sobre Israel. Olha só, Monte Sião, cidade de Jerusalém, paz sobre toda a nação. Por isso o mal tenta a todo custo entrar em nosso lar e em nossa família. Por isso que o mal tenta em todo custo entrar lá e mexer com a cabeça das nossas crianças, dos nossos filhos. Porque a partir da família, todo um sistema é desorganizado. É a partir da família que todo um mal é gerado. Se você blinda a sua família, você consegue recuperar uma nação. Se você tem um costume em sua família de integridade, fidelidade e honestidade, a nação é impactada e afetada por isso. Logo, o contrário também é verdade. Famílias acabadas, desestruturadas, derrubadas, faz uma nação acabada, desestruturada e também derrubada pelo mundo. Por isso nós sofremos tanto em nosso Brasil. As famílias são atacadas. Mas como isso fala da igreja do Senhor? Nós temos aqui uma bênção que é proclamada ou considerada como proclamação dos sacerdotes. Esse trecho que nós lemos aqui é como um sacerdote falando para aquelas famílias que vão ao templo de Jerusalém adorar. E esse sacerdote fala: paz seja sobre Israel, bem-aventurado o homem, que o Senhor te abençoe desde Sião, que veja a prosperidade de Jerusalém. A igreja é sustentada pelas famílias. E não é sustento financeiro, é sustento como igreja. Porque o Senhor Deus escolheu assim. Cristo, quando funda a sua igreja, e alguns desigrejados vão dizer: não, Jesus não fundou a igreja. Mas se você for para o Novo Testamento, a primeira vez que é mencionada a palavra eclésia, no grego igreja, é mencionada por Cristo. Cristo fala para Pedro. Cristo fala para Pedro cuidar da igreja. Então veja, Cristo, quando inicia a igreja, ele agora escolhe abençoar as famílias. Você vai ver relatos em Atos de pessoas se converterem e toda a sua família ser também salva. Por isso nós devemos sim orar pelos nossos familiares. Por mais que nós entendemos que uma vez enxertados em Cristo Jesus, nós somos parte da família da fé, ainda assim os vínculos sanguíneos e biológicos também valem para a nossa oração, para que possamos pedir a Deus que Ele abençoe a nossa família. A igreja precisa de famílias fortes, de famílias que temem ao Senhor, de famílias que prezam pelos mandamentos do Senhor, pelos preceitos do Senhor, de famílias que se preocupam em observar os caminhos do Senhor. A igreja precisa de pais que fazem culto doméstico com os seus filhos em casa. A igreja precisa de mães que leem a Bíblia com seus filhos, que ensinam seus filhos, que dão bom exemplo aos seus filhos. A igreja é fortalecida pelas famílias que temem a Deus. Uma família temer a Deus é reconhecer quem ela é. Uma família que teme a Deus é aquela que reconhece que é uma família pecadora. É que quando tem um problema em sua casa, fala para o seu filho: vamos orar por isso. Quando o filho vai mal na escola, fala: olha, você está indo mal, vamos orar por isso, vamos pedir ajuda a Deus. Mas a maior bênção que nós podemos conseguir em nossa família, meus irmãos, é ter toda a nossa família servindo ao nosso Deus. Toda a nossa família servindo ao nosso Deus. Servir ao nosso Deus não é vir à igreja. Ter a família servindo a Deus não é trazer toda a família para a igreja todo domingo. É ser salvo por Cristo Jesus. O maior problema que você pode encarar na sua família não é a sua sogra se metendo na sua vida. Não é isso. O maior problema que você encara na sua vida não são os problemas financeiros. Não é a administração de recursos. Não é o problema da manutenção do lar.
a calha que meu marido não limpa, o uniforme que minha esposa sempre lava de última hora. Não é nada disso. O maior problema que nós temos em nossas famílias, o maior problema é o pecado. É não ter o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso sobrinho, a nossa sogra, os nossos pais salvos por Cristo Jesus. Esta é a maior luta que nós travamos. Por isso nós, como o exemplo e o conselho de Spurgeon, não podemos persuadir os nossos familiares, mas nós oramos a alguém que pode. A Deus Pai, que por meio do Espírito Santo e da pregação do Evangelho, pode converter os nossos familiares. E em Cristo há esperança para cada familiar nosso. Possa passar o tempo que for. Quantos testemunhos você já não ouviu? De familiares, de pessoas crentes, que odiavam crentes. Odiavam. E olha que nós temos ainda familiares que são simpáticos aos crentes, mas tem gente que odiava crente. E aí o Espírito Santo vai lá e converte essa pessoa. Por meio da pregação do Evangelho. Só em Cristo Jesus há felicidade e salvação para a nossa família. Só em Cristo Jesus há felicidade em nosso lar.